Mais uma vez, Shabbat Shalom para todos. Eu sou Rosh Francisco, professor aqui da congregação Hesed Ve'emet, Graça e Verdade, uma congregação, uma comunidade judaico-messiânica situada em Vitória, no Espírito Santo. Você que é da Redondeza, por favor, não deixe de nos visitar. É sempre um privilégio receber aqui judeus, descendentes de judeus, não judeus. É uma comunidade onde nós, por mais que talvez tenhamos uma ascendência diferente, mas estamos unidos num só propósito, em servir a Hashem, reconhecer Yeshua como nosso Mashiach e de estudar a sua Santa Torá. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando a 37ª porção da Torá, Parashá Shelah Lehá, em hebraico, que significa envie para ti. Shelah dá um sentido de enviar mensageiros, né? Então aqui, envia para ti, aqui nada mais é do que a missão dos 12 espias, 12 cabeças das tribos de Israel, que foram enviados para espiar a terra, como é uma prática militar. Israel ia avançar aqui para as promessas de conquistar as terras prometidas aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e eles queriam usar de meios militares para conquistar essa terra, né? E essa paraxá já começa. Shelah Lehá é uma expressão que envia para ti. Não é, eu acho que a gente já falou isso aqui nos anos passados, anteriores, não é uma expressão que veio diretamente do Eterno. Isso praticamente é uma unanimidade entre os sábios, de que não foi uma ordem divina, foi um pedido do povo de Israel que enviasse os espias e o Eterno autorizou. Então, Shelah Lehá dá essa expressão, envia para ti, já que vocês querem, já que é necessário espiar a terra para que vocês tentem conquistá-la, então por favor façam isso. E é o que ocorre dentro dessa paraxá. Você vai ver que são poucos capítulos, 2 capítulos, na verdade 3, né? 13, 14, 15. E vai discorrer sobre esse tema, sobre o envio dos espias e o seu relatório final. E quando você olha aí nas escalas na história, na literatura judaica, da história dos pecados cometidos pelos filhos de Israel, esse pecado cometido pelos espias está nas escalas dos maiores. E eu acho que é super relevante a gente entender por que o Eterno considerou esse pecado tão grave. Eu acho que vale a pena a gente discorrer aqui sobre esse tema, para que a gente não venha repetir os mesmos feitos, né, os mesmos atos. Então, só para fazer um adendo aqui para vocês, fazer um comentário super relevante, que eu já vi essas falas, poucas, mas de vez em quando elas surgem. Por que nós estudamos a Torá, né? Por que nós, aqui são poucos que são descendentes de judeus aqui na comunidade, a maioria não são descendentes, aí fazem a pergunta, por que nós estudamos? Primeiro que nós temos um chamado de resgatar os princípios judaicos da nossa fé. Da nossa fé. Principalmente daqueles que são descendentes de judeus anuncinos, eu acho que é trazer a lembrança e trazer de novo a memória daqueles judeus que foram perseguidos na Inquisição, e esse mover do Espírito. Quando você olha isso, em todos os países e cidades, tem lá uma comunidade que está se levantando com esse chamado, né? E também entendo que estudar a Torá faz parte da transmissão da mensagem que os judeus que iniciaram a comunidade messiânica no período de Yeshua transmitiram para os judeus e não judeus. Então assim, eu lembro que o Rabino Israel veio aqui e ele comentou com isso, eu achei muito pertinente. Eu nunca tinha atentado isso como uma mitzvah, porque assim, quando você pega Moisés transmitindo a Torá, você vai ver que ao longo do tempo, dos milênios, os sábios foram dando respostas àquilo que a Torá, de certa forma, talvez não respondia, né? Quando a gente olha a festa de Yom Teruah, do toque de shofar, de Yom Kippur, quando você observa a festa de Pêssah, você celebra a festa de Sukkot e assim por diante, você vai ver que a Torá, ela fala de alguns aspectos, mas foram os sábios que deram significado a muita coisa. Quando você pega as 4 espécies que nós celebramos e juntamos na festa de tabernáculo de Sukkot, você vai ver ali que os sábios que deram significado àquelas 4 espécies. Quando você vai na festa de Pêssah, que você come as ervas amargas, que você tira o pão sem fermento,
e como batizar, o significado foram dados pelos sábios. E isso passou a ser também, de certa forma, um mandamento para aqueles que receberam. E isso é um princípio judaico. Então, quando os discípulos de Yeshua transmitiram para a comunidade messiânica alguns ensinamentos, ele passa a ter o peso de quê? De mandamento, de princípio. Quando ele dá um significado, uma resposta de algo que a própria Bíblia não está respondendo, e eles se reúnem e sentenciam isso é muito judaico, né? Tinha o Sanedrim, o Sinédrio, que estabeleciam princípios da lei e sentenciavam aquilo passava a ser lei, passava a ser uma mitzvah. Quando você acende a vela do Shabat, você vai ver que a vela do Shabat ele fala, bendito sejas tu que nos ordenaste esse mandamento. Não está descrito na Torá, mas é um mandamento dado pelos sábios. É lógico que eu falo que isso tem que ter uma medida de equilíbrio, da gente sempre analisar, né? Mas o princípio está ali, que quando esses grandes homens de Deus, levantados por Deus, para iniciar uma obra, sentenciam algo, aquilo passa a ser uma mitzvah. Um exemplo, dentro dessa paraxá, você vai ver aqui que tem um caso de um homem que vai colher lenha no Shabat, né? E ele ali é punido dentro dessa paraxá, não é? É, dentro da paraxá, eu lembro da leitura dela, ele viola o Shabat. E ali Moisés, ele dá uma sentença, se pode ou não fazer aquela situação. A Torá, de certa forma, ela não abrangia de forma muito detalhada o que podia se fazer ou não. Então, eles sentenciaram, aquilo passou a ser o quê? Lei, então não se faça. E não foi diferente com os discípulos que iniciaram a comunidade messiânica. Então, quando você abre a sua Bíblia lá em Atos 15, abre a sua Bíblia em Atos 15. Quando você vai no versículo 19, havia uma discussão muito grande de Paulo, das situações que ele tinha vivenciado entre os gentios, que ele percebia que muitos judeus, e o Rabino Shula fala que, na verdade, esses homens que estavam cobrando a comunidade não judia a circuncidar não eram judeus, mas eram prosélitos, convertidos ao judaísmo. É uma tese que o Shula apresenta, tá? Mas, de certa forma, havia um certo grupo mais ortodoxo, vamos dizer assim, ou mais ligado às tradições judaicas, que queria obrigar os gentios a se tornarem, a fazer a circuncisão. Era um caminho do proselitismo, né? Era uma etapa de você se converter à religião judaica da época, e esses judeus queriam que os gentios fizessem essa mitzvah que foi dada ao judeu, de fazer a Brit Milá, fazer a circuncisão. Quando Paulo e outros ouviram isso, falaram, isso não está certo. Espera aí, eu preciso entender isso. O que Paulo faz? Ele chama a liderança que estava com ele e fala assim, vamos para a nossa coluna, o nosso ponto de referência. Vamos lá para Jerusalém e vamos ouvir o que os líderes da comunidade vão nos dizer acerca desse tema. E aí eles começam a discutir sobre isso. Então chega lá no final do capítulo 15, a discussão de Atos 15 é sobre isso. Se os gentios deviam se circuncidar para se salvar ou não, para fazer parte da comunidade ou não. E ali eles sentenciam, lá no verso 19, você vai ver que ele dá uma sentença. Então perceba aqui, Atos 15, verso 19 diz assim, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles entre os gentios que se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então perceba aqui, que eles mesmos estão dizendo que o desejo pela qual eles tinham que os gentios ouvissem os ensinamentos de Moisés. Qual que era a expressão que Moisés tem em cada Shabat, quem o pregue? O que Moisés representa? A Torá. Então, aqui eles estão deixando claro, inicialmente eu falo assim, abstenha dessas coisas, deixa a idolatria, deixa a fornicação, deixa o sufocado do sangue, pois Moisés tem em cada Shabat quem o ensine. Então eles estão dizendo, ao inserir esses gentios na comunidade messiânica, eles vão ouvir sobre os ensinamentos de Moisés. O que a Torá nos ensina? Sobre o caráter de Deus, sobre aquilo que se deve fazer e aquilo que não se deve fazer. Por consequência, esses gentios, ao participarem, eles vão tendo as suas vidas moldadas conforme os parâmetros bíblicos. Então, perceba aqui que deixa claro na visão deles que era o desejo que os não-judeus, que ao participar da comunidade messiânica, ouvissem os ensinamentos da Torá.
E é o que nós fazemos cada Shabat. E qual que é a Torá que nós ensinamos? Já ensinei isso a vocês, eu tenho certeza que vocês têm a resposta na ponta da língua. A Torá de Yeshua. Dentro da Torá, os sábios dizem que a Torá tem 70 facetas. São pontos de vista de como analisar a Torá. E elas, em determinado momento, cada uma dessas 70 facetas, ela tem a sua particularidade importante, a sua funcionalidade naquele momento. E nós observamos a Torá de Yeshua. Você vai perceber que nos ensinamentos da Torá, vai ter um ponto de vista que acha que em determinado momento você tem que agir dessa forma, outro vai dizer o contrário. Nesse momento a gente fica com a Torá de Yeshua. E todas as vezes que a gente ensina para vocês aqui, o ponto de vista é o que nós podemos aprender da Torá para colocar em prática em nosso cotidiano, analisando o nosso contexto, dentro da visão daquilo que Yeshua transmitiu. Então essa é a nossa essência, tá? Ensinar a Torá faz parte para que a gente tenha uma estrutura mais sólida no caminhar com Deus. Então, dizendo isso, eu quero ratificar agora o resumo dessa paraxá, né? No contexto geral, a paraxá Shelá Lehá narra o envio dos espiões à terra de Canaã e os acontecimentos decorrentes do relato deles. O tema principal envolve a falta de confiança do povo nas promessas de Deus e a consequência dessa falta de fé, de emuná. Espiões em hebraico é meraglim. Hashem permite que Moisés envie os 12 líderes, um de cada tribo, para espiar a terra, durante 40 dias. 40 dias. Eles estavam prestes a obter a bênção da terra prometida há centenas de anos antes a Abraão, Isaac e Jacó. Cerca de 400 anos antes. Durante 40 dias eles exploram Canaã e trazem de volta frutos da terra, incluindo um enorme cacho de uvas. 10 dos espiões desanimam o povo com um relatório pessimista. Descreve a terra como habitada por gigantes e cidade fortificada, dizendo ser impossível conquistá-la. Apenas 2, Yehoshua, Josué e Caleb, mantêm firmes na fé e encorajam o povo a confiar em Deus. Qual foi a reação do povo? O povo entra em desespero, lamenta e deseja voltar ao Egito. Interessante, irmãos, que tinha 2 relatos. Tinha a voz maçante, a voz predominante, que desanimava o povo, e tinha a voz minoritária, que animava o povo, direcionava o povo para o caminhar certo. Na nossa vida é assim. Agora você não tenha dúvida que a voz que vai predominar é aquela que vai nos desanimar. Mas a voz divina, aquela voz que sempre tem um anjo nos dizendo, esse é o caminho, andai por ele, ela está ali presente. Em proporção menor, mas ela está ali presente. O povo entra em desespero, lamenta e deseja voltar ao Egito. Deus se ira diante da rebeldia e deseja destruir o povo, mas Moisés intercede e o povo é poupado. Logo em seguida, como punição, como decreto divino, a geração que saiu do Egito vagaria no deserto por 40 anos, 1 ano para cada dia de expiação que eles fizeram lá na terra, até que todos os homens acima de 20 anos, todos os homens, com exceção de Josué e Caleb, acho que teve outros também, Pinhas também, agora eu não sei se Pinhas tinha abaixo de 20 ou acima de 20, mas Pinhas também recebe, a bênção continua, né? Todos acima de 20 anos morressem no deserto. Os 10 espiões que trouxeram o mau relato morrem imediatamente por uma praga. Imediatamente aqueles 10 homens morrem. Alguns com a língua toda enrolada. Vou falar mal da terra que o Eterno tinha prometido aos patriarcas e aos seus descendentes. Dentro dessa paraxá você vai ver outros mandamentos. Os mandamentos dos corbanotes, ofertas, que eram instruções trazidas quando o povo ia entrar na terra. A promessa dada aos filhos de Israel de entrar na terra era imediata, tá, irmãos? Era imediata. Depois de sair do Egito, vagaram ali 3 meses. O objetivo era de imediato adentrar a terra. Isso é tão verdadeiro que aqui já tem mandamento a respeito de sacrifícios depois
de estar habitando a terra. Então assim, olha como foi grave o pecado, né? Ahalá, aqui tem um mandamento de separar uma porção da massa, a primeira parte que era doada aos Kohanim, aos sacerdotes, por isso que até hoje o judeu separa lá um pedacinho da Ahalá e deixa lá separado, em lembrança dessa mitzvah. Você vai ver sobre os sacrifícios por erros involuntários, o castigo sobre violar o Shabat, que eu citei aqui, e o mandamento de tzitzit, que está atrelado a um pouco ao erro cometido pelos espias, que é um mandamento que está atrelado aos nossos olhos, aos desejos carnais, à falta de fé, à falta de compromisso com Deus. O tzitzit, que é essa franjinha que está no talit gadol, aqui eu estou com talit, eu vi o amado lá, está com talit katan, tá? Que fica dentro da vestimenta. Tem um talit katan, katan quer dizer pequeno, então é a vestimenta menor que coloca sob, embaixo da roupa. E tem o talit gadol que a gente usa no momento das orações, que a gente coloca sobre a roupa, né? E aqui tem a franjinha, que é o tzitzit. Tzitzit em hebraico é franjas, tá bom? Então assim, agora, por que eu queria entrar com vocês aqui no estudo, irmãos? Por qual motivo a transgressão dos espias foi considerada tão grave ao ponto de provocar a ira de Deus e o decreto de morte no deserto para uma geração inteira? Foi tão grave assim, quando você analisa o pecado do bezerro de ouro e esse relato, na sua visão, o que parece mais grave? O bezerro de ouro, né? Embora a punição era parecida, o Eterno desejou também aniquilar o povo naquela situação, falou de aniquilar, né? E Moisés vai e intercede. Mais uma vez, Moisés, como um grande líder e sábio, ele intercede pelo povo. Mas aqui a sentença foi dada. Então assim, mas aqui o Eterno não abriu mão e ele seguiu com a sua sentença. Vamos estudar isso para que a gente possa entender quais são os comentários dos sábios acerca do motivo pelo qual o Eterno considerou esse pecado tão grave, para que a gente não cometa as mesmas situações. Então vamos lá. Analisando dentro dessa ótica, eu vou puxar aqui com vocês, alguns comentários dos sábios para que a gente aprenda a lidar com esses princípios que aqui faltaram e a gente não venha incorrer perante Hashem, perante o Eterno. O primeiro está assim, falta de fé e rejeição à promessa divina. Duas coisas distintas. Falta de fé, falta de confiança que o Eterno é poderoso para cumprir aquela promessa. E o segundo ponto, a rejeição à promessa divina. É lógico que uma coisa está ligada com a outra, tá? A rejeição a algo que o Eterno te prometeu já te gera uma falta de fé. Você não tem motivação para buscar aquilo. Você não quer ter confiança, porque você já rejeitou a promessa. Mas elas são coisas separadas. Elas estão interligadas, mas elas são separadas. E aqui diz, o que Irache, um dos maiores comentaristas da Torá, fala a respeito de Números capítulo 13, verso 2. Ele fala assim, Rashi explica que Deus permitiu os envios dos espiões como resposta ao pedido do povo, mas com desagrado. Pois isso já demonstrava uma falta de confiança em sua promessa. Shelar Lehá envia para ti conforme o teu desejo. É como se o Eterno estivesse dizendo isso. Você lembra da situação de Balaão? Nós vamos estudar ela mais à frente, a situação de Balaão. Quando o Eterno chega aqueles homens oferecendo para Balaão dinheiro, remuneração, né, pela sua atuação lá, vamos dizer assim, espiritual, mística, e ele escuta aquela oferta, ele vai orar, e o Eterno fala com ele. O que fala com ele? Não vai, esses homens você não deve segui-los, porque o povo que eles querem amaldiçoar são benditos. Depois, Balaque envia outros homens com maiores posições e com uma remuneração ainda maior. Balaque já sabia a resposta de Deus. O que ele faz? Ele vai e pergunta novamente. O que Deus percebe? Seu coração já está direcionado para isso, Balaão. Então vá. É semelhante. O Eterno, conhecedor dos corações, sabia o que estava no interior do povo quando envia os espias. Não era só, porque é diferente. Você vai perceber que a intenção do coração é fundamental na nossa relação com Deus. Porque quando Josué, depois desses 40 anos vagando no deserto, vai conquistar a terra, o que o Josué faz?
Envia espias. Você lembra dos dois que foram lá na casa de Raabe? O problema não estava em enviar o espia. É lógico que ele é inteligente, mandou só 2, que levar muita gente é muita opinião, né? Ele já olha a situação e fala, deixa eu ver o que a gente errou aqui, vamos fazer o certo. O problema não estava em enviar o espia, estava naquilo que estava no coração, porque a rejeição da promessa já existia, o desejo de voltar ao Egito já estava presente, amados. O interesse não era ir lá para de fato inquirir ou verificar como conquistar a terra. Era ir lá para ter relatório negativo e voltar para falar para o povo, não vamos não, vamos voltar para o Egito. Esse era o interesse. Então está lá, ó. Shelah Lehai envia para ti conforme o teu desejo. Eu não ordeno, Moisés, mas se quiseres, envia, pois os israelitas vieram e disseram, enviemos homens diante de nós. É lógico que Moisés não tinha essa intenção, né, irmãos? Estou falando de alguns do povo, tá? Moisés era evidente que queria entrar à terra e confiava em Hashem plenamente. Esforno, em Números, capítulo, outro comentarista judaico muito conceituado, ele diz, o pecado começou no próprio pedido. Quando Deus prometeu a terra, pedir espiões, foi como dizer, não confiamos na tua palavra sem uma inspeção humana. Irmãos, sabe o que é engraçado? Que a gente olha para essa situação, a gente acha que é diferente conosco. Quantas vezes Deus nos dá uma promessa, quantas Deus fala conosco, quantas vezes Deus nos dá um direcionamento que a gente tem que dar um passo de fé. E a gente só dá aquele passo de fé quando a gente tem plena certeza que as coisas estão conforme nós controlamos, a nossa capacidade de controle. Eu sei, é muito bom a gente proceder assim, tá? A vida com Deus não é a vida só de andar em algo obscuro na frente, obscuro no sentido de não saber. A vida com Deus, eu vou procurar um trabalho. É bom que você procure um trabalho onde você domine, onde você governe. Eu vou tomar uma decisão para minha casa. É importante você buscar a Deus e é importante você ter um ponto de domínio naquilo que você vai caminhar. Mas vai ter momentos na vida que a gente não tem certeza disso. Casamento é um exemplo. Decisões de onde estar, de onde habitar, o que fazer, o que seguir. Às vezes é fé, é emuná, é confiar em Hashem. Porque tudo que a gente olha ao nosso redor quer provar o contrário. Mas a palavra de Deus diz que em determinados momentos da vida precisamos exercer fé. É esse caso. Não foi tudo na vida dos filhos de Israel que era necessário obter fé. Tinha momentos que estava no domínio, mas tinha coisa que foge do controle, aí sim, e confie na mão de Deus. Tem uma palavra de um padre, eu não sei se era o Anchieta, tenho certeza, tá? Mas o contexto é assim, ó. Faça tudo que você tem capacidade de fazer. No momento que te faltar a capacidade, faça e confie em Deus. A lógica é mais ou menos essa. Faça aquilo que está no teu domínio, no teu controle. Quando fugir do controle, mas que você tiver que seguir, confie em Hashem. Isso é fácil? Não é fácil. Precisa ter oração, precisa ter estudo da palavra, precisa ter esses exemplos que a gente está vendo que não foi positivo e falar assim, e Deus fala no coração, é capaz de Deus falar assim, não seja como espia, não seja como eles, confie na minha palavra. Deus vem com essas mensagens. E aí a gente precisa exercer fé. Fala assim, Senhor, eu vou observar, eu vou olhar a tua palavra e vou crer em ti. Dá esse passo de fé, meu amado. Na vida vai ter momentos, não são todos, mas vai ter um percentual do momento que nós teremos que dar um passo de fé. Mesmo que tudo esteja ao contrário, mostrando tudo o oposto. Vou dar um exemplo da minha tia aqui, mas não acho que é para você, mas vou dar um exemplo da minha tia que marcou a minha história. Eu lembro, a minha tia, ela passou por um período onde ela estava tendo um problema muito sério com o marido dela. E esse momento durou assim, anos, tá? Uns 5, 6 anos. E todo mundo, não, separa tia, separa tia, separa tia. Ela falou, não, Deus falou para eu não separar. Irmãos, tudo mostrava o contrário, ela tinha que separar. Tudo mostrava o contrário. Minha tia permaneceu firme, foi orando, foi orando, foi orando, foi orando. Tem uns 15 anos que ela está com o casamento restaurado. 15 anos. Eu não sei se essa é a sua história. Mas isso vai acontecer em determinado momento. Vai ter coisas que vai mostrar tudo o oposto para você. Mas se Deus está te falando, meu amado,
confie nele. Ele não é igual ao Rocha Francisco, pode ser falho, é imperfeito. Ele não. Deus nunca falha. Quando Deus fala para que a gente seja honesto e justo, é porque Ele é honesto e justo em todos os momentos. Ele é fiel em todos os momentos. Nós falhamos. Nós erramos. Ele não. Então, se Ele te deu uma palavra, confie nela. Mesmo que ela tarde, ela há de se cumprir no momento exato de Deus, não no nosso momento. Então, falta de fé e rejeição à promessa divina foi um dos princípios que esses homens carregaram com eles. Uma das falhas que eles carregaram com eles. O segundo ali, desprezo pela terra santa. Irmãos, tem gente que não quer esse princípio, não quer essa caminhada, não quer obter a promessa de um mundo vindouro, não quer confiar no mundo restaurado, não quer confiar no mundo onde o rei Messias, o Mashiach, há de reinar. Não quer confiar num reino onde Deus entregou Yeshua HaMashiach, onde nós trabalhamos. Tem gente que não quer lutar por isso, é desprezo pela terra santa. Ramban, e aqui com N, para dizer que é Narmandes, né? Que existe Ramban com M, que é Maimonides. Lá em Números 13, verso 2, ele faz o comentário e diz assim, sublinha que os espiões não apenas descreveram a terra, mas falaram dela com desprezo, desmotivando o povo e rejeitando um presente sagrado de Deus. É aquele tipo de coisa que você vai por um diálogo já tendo a sua resposta. Você já viu que de vez em quando você se depara com gente assim que pergunta, já tendo a resposta, tentando te convencer daquilo que ele acredita? Está presente em todo momento na nossa sociedade, no meio acadêmico, onde as perguntas que são dadas, na verdade no mundo acadêmico nem se pergunta faz, né? Já joga tudo pronto, já tudo pré-determinado, estabelecido conforme aquilo que eles acreditam. Mas tem momentos que você se depara com pessoas que te perguntam, já elas tendo uma resposta. Isso acontece muito no casamento também, né? Você está pronto para ouvir e aprender, ou você está pronto para expressar a sua opinião? Porque senão não vai ser uma conversa produtiva. É o que acontece. Esses espias, quando foram espiar a terra, já tinham no coração algo pronto. Não era só espiar a terra por si próprio. Não era só olhar se a terra era boa, se tinha caminho para entrar, já estava com o coração já estabelecido, duro, naquilo que queria fazer. É isso que Ramban está dizendo. Não foi apenas medo dos habitantes, mas uma rejeição do dom divino à terra de Israel. Então assim, era um conjunto de coisas. Mas o ponto principal estava na rejeição da promessa. Por que isso é importante? Se você não quer objetivar um melhoramento como ser humano, uma evolução como servo de Deus, meu amado, não vai adiantar nada. Os seus relatos, eles podem ser bons em alguns momentos, mas ele vai ter essa falta, a falta de fé no momento crucial da sua vida, porque você não deseja aquele mundo vindouro, você não deseja as promessas divinas. O Midrash Tarumá, ele destaca, Deus disse, vocês falam mal da minha terra, por suas vidas eu juro, essa geração não haverá. Então assim, e eles trazem um relato negativo da terra, né? Embora fala que ela tinha bons frutos, mas quando fala ninguém pode vencer, ninguém pode conquistar essa terra, era um relato negativo, e eles não a viram. Terceiro, isso aqui é tão grave, né, meu amado? Olha só, indução ao pecado coletivo. Dentro do cristianismo, no mundo ocidental, todo mundo acha que pecado é tudo a mesma coisa, tem tudo o mesmo grau de gravidade de consequência. Não é assim. Todo pecado que é praticado de forma contínua, ele nos afasta de Deus. Isso é fato, todo, seja ele grande, seja ele pequeno. Mas existe diferença de gravidade e consequências. Uma pessoa que ofende alguém, está cometendo um pecado? Sim. É grave? É grave. Mas uma pessoa que mata, é mais grave ainda. Ele tira vida, tira oportunidade. E isso tem consequência, isso tem responsabilidade. Quando você comete um pecado sozinho é uma coisa, quando você leva outros a pecarem, é outra. É outra. Então assim, se fosse esses homens, imaginação do Rocha Francisco, foram lá fazer os dois relatos. Se eu fosse Moisés, é muito fácil que eu tenho um exemplo aqui, né? Mas
Olha eu comparando, não vou nem citar esse exemplo mais, meu Deus. Comparando que Francisco faria melhor do que Moisés, longe, não faria. Mas vamos lá, esquece que eu gosto de fazer, vou rebobinar a fita, tá? Na situação certa de Moisés, era ao enviar os espias, os 12 espias, eles chegam, estão vendo os 12 espias voltando lá, meus filhos, vem cá, vamos passar a linha aqui, deixa eu ouvir de vocês primeiro, o que vocês escutaram lá no relato? Me conta aí o que vocês viram na terra. Ah, mas a gente não vai conquistar esse negócio não, né? Eu falei, então tá, você fica aqui dentro dessa linha, deixa eu só levar Caleb e Josué que eles vão falar para o povo, tá bom? Era o certo. Tanto que Josué faz isso depois. Josué faz isso. Deixa eu ouvir o relato de vocês, vem cá. Precisa levar para o povo agora. É muito fácil a gente ouvir. Como fala, engenheiro de obra pronta é fácil. O Rocha está aqui. Eu acho que o engenheiro de rocha, como obra pronta aqui, mesmo tendo um relato, ia errar. Longe de comparar com Moisés aqui. Mas o certo era fazer isso. A situação era essa. Era olhar isso aqui e falar assim, poxa, deixa eu trazer esse relato para mim, para depois eu levar para o povo, para saber o que eu tinha que... Mas o pecado, quando ele é induzido outras pessoas a cometer o mesmo falho, ele tem uma gravidade, o Eterno considera de forma diferente. Tanto o individual quanto o coletivo afasta de Deus, mas as consequências são piores. E eles, além de pecarem contra si, eles induziram os outros na sua opinião. E solta assim, tá, irmãos? Eu falo, tem tanta gente com erro, com falha, e ao invés de libertar as outras pessoas que estão em volta, não faz as pessoas ficarem presas. Libere! Porque você está levando outras pessoas à mesma consequência. Olha a situação, ó. Indução ao pecado coletivo. O Midrash Rabbah, em Números capítulo 16, verso 11, diz assim, ó. Os espiões pecaram porque incitaram toda a comunidade ao pânico e à rebeldia. Não foi um pecado privado, mas um pecado que levou milhões ao desespero e à rebelião. Milhões. A má palavra dos espiões fez o povo chorar sem motivo. Disse Deus, vocês choraram sem motivo nessa noite? Os sábios dizem que essa noite que os espias deram o relato é a noite de Tisha B'Av. Que depois da história judaica, muitos problemas aconteceram nesse mesmo dia. A destruição do primeiro templo, a destruição do segundo templo. Alguns prógons que foram estabelecidos no período do Holocausto também ocorreram em Tisha B'Av. Eu vos darei razão verdadeira para chorar ao longo das gerações. Comentário aqui bem antigo, tá? Bem antigo. Por isso, segundo o Talmud Sotar, na parte 35a diz, o decreto não foi duro. O decreto foi tão duro, eles fizeram o povo perder a confiança e o mérito de entrar na terra. Além de desanimar a eles próprios, a se rebelar contra a promessa divina, eles levaram a outros no mesmo princípio. Qual que é o cuidado que eu preciso ter? Cuidado, meu amado. O professor Lucas fala isso constantemente. Cuidado com as suas opiniões. Cuidado com você externar aquilo que talvez você ainda não tenha um domínio. A gente tem mania de dar resposta para tudo. E muitas das vezes a melhor resposta que nós podemos dar quando não sabemos é o silêncio. Porque a gente tem que tomar cuidado naquilo que a gente dá de opinião para o outro. Porque você pode conduzir o outro a um erro, a uma falha. E isso é uma consequência muito grave. É pior do que você somente errar. Você pode levar a sua família ao erro, você pode levar o seu trabalho ao erro, você pode levar as pessoas que estão à sua volta ao erro. Cuidado! Olha que interessante que eu tenho o maior cuidado quando eu me deparo com pessoas que falam assim, Rocha, Deus me falou para eu ir para o lugar tal, vou para os Estados Unidos. Cara, eu fico assim, ó. Primeiro, quando a pessoa me fala que Deus falou, já me quebra, porque assim, poxa, eu e entre Deus, o que eu vou falar contrário? Se Deus falou para ela, quem é o Rocha Francisco para falar alguma coisa? Mas cuidado com essa história que Deus te falou. Você vai para Portugal, você vai para a China, você vai casar com um A, com um B, com um hippie, com cabelo trançado, com tem tatuagem, sem tatuagem, você é empregado, você é desempregado. Meu amado, a vida é sua, o Rocha Francisco pode dar uma opinião, mas se Deus te falou, você já me cortou dessa participação. Porque se Deus falou, eu não vou ser o doido de tentar falar o contrário. Então, se você quer minha opinião, fala assim, Rocha Francisco, estou pensando em casar com a pessoa A.
mas Deus ainda não me falou. O que você acha dessa pessoa? Aí eu posso expressar a minha opinião, mas é a minha opinião, meu amado. Você que tem que conduzir a sua vida. Rocha, se você falar A e eu tomar a atitude B, o Rocha vai te amar da mesma forma, te respeitar da mesma forma, você vai estar na comunidade certa da mesma forma. Se lá na frente você errar, eu não vou falar, tá vendo? Quebrou a cara, viu? Não vou te falar um negócio desse nunca. Isso não é certo de dizer para a pessoa. A decisão foi dela. Ela tentou analisar, seja que o coração prevaleceu, isso acontece às vezes. Na vida, irmãos, a Torá nos dá um modelo de como seguir, como fazer o certo. Mas nem sempre fazemos o certo. Gostaria de fazer tudo certo. Diferente de outros líderes, né? Fala para fazer A, você faz o B, fala aí, ô rebelde, casca fora daqui, que aqui não é o seu lugar, não. Aqui é o lugar certo, tá? Mas não vem com essa história que Deus te falou. Se Deus te falou, segue a vida, meu amado. Segue a vida. Se Deus te falou, eu vou falar assim, se Deus te falou, pois bem, amém, Baruch Hashem. Segue aí com aquilo que Deus te falou, porque quem sou eu? Você entende? Porque você pode estar vendo tudo ao contrário, mas se Deus te falou, há de cumprir no momento certo. E se cumpre mesmo, tá? O Rocha pode estar tendo uma visão totalmente diferente, o oposto, naquilo que Deus te falou, e você está inquirindo, Rocha, uma coisa que vai me levar ao erro. Então, por favor, você já sabe quando você quiser um aconselhamento. Mas eu tenho medo de dar decisões para as pessoas do que elas têm que fazer. Porque às vezes a minha visão como líder pode ser diferente da que Deus tem para a sua vida. Você quer falar, meu irmão? Você quer complementar? Às vezes a pessoa está querendo só um cúmplice. Na verdade, assim, querer um respaldo para que lá na frente, se der errado, o Rocha, talvez não foi o Rocha, mas o Rocha também concordou na época. E vai acontecer, tá, meu amado? Aconteceu isso na minha vida, muitas decisões, as maiorias foram certas. Mas teve decisões que eu tomei que foram erradas. Então, esse conceito de induzir o outro a pecado é muito grave. É muito grave. Pecado do orgulho e autopreservação. Raim, né, a luz da vida ali, tá. E outros comentaristas, é um artigo, não sei se é um artigo ou um artigo, na verdade. E outros comentaristas apontam que os espiões temiam perder suas posições de liderança. Se o povo entrasse na terra, haveria novos líderes e novas estruturas. Assim, sua missão foi corrompida por interesses pessoais. Irmãos, isso aqui pode ter acontecido mesmo, tá? Pode ter acontecido mesmo. Tem comentários dos sábios. Olha que isso é interessante, presta atenção. Tem comentários dos sábios que falam assim, que aquela geração que ali estava no deserto, alguns queriam permanecer no deserto. O maná estava lá, dado todo dia. Tinha uma nuvem lá durante o dia que não deixava aquele calor ficar insuportável, então era algo agradável. À noite, o frio era aquecido pela coluna de fogo. Eu não precisava trabalhar, eu não precisava colher, eu só podia ficar aqui vivendo a minha vida, vivendo meus problemas do dia a dia. Estava muito cômodo. Tem sábios que dizem, eu quero ficar só aqui no deserto do jeito que está, porque lá eu vou ter que trabalhar, vou ter que plantar, vou ter que semear, vou ter que adubar, vou ter que regar, vou ter que colher, vou ter que trabalhar, vou ter que envolver no dia a dia. Você já viu que tem gente assim, deixa eu ficar aqui no meu cantinho recluso, no meu, como fala? Como diz, não, eu ia falar, esses locais onde as pessoas vão se retirar e fica lá durante décadas. Spa, tudo bem, aí até eu quero, spa de vez em quando. Não, tudo bem, assim, a pessoa de tal religião, ela quer ficar lá reclusa, ela não quer viver em sociedade. Cara, é muito, mosteiro, isso aí me ajudou, mosteiro, é muito fácil você ser santo nesse ambiente. É muito fácil eu ser santo aonde? No deserto. Eu não tenho vizinho me enchendo o saco querendo terra, quem vai querer conquistar minha terra no deserto? Não tem nada lá. Está lá Israel lutando para a sua sobrevivência, ano após ano, milênio a milênios, porque sabe que a terra tem uma promessa ali, tem algo divino ali por trás. É difícil permanecer na terra. Eu não sei se eu conseguiria morar em Jerusalém, é o meu maior desejo, mas eu não sei se com a minha cultura, vivenciando tantos milênios, já fui diversas vezes lá, mas eu não sei se eu teria essa estrutura de saber que o meu filho,
aos 15, 18 anos vai enfrentar um exército. E não é o exército do Brasil que vai ficar capinando e pintando paralelepípedo. Lá não, vai enfrentar o negócio. É difícil, irmãos. Tem que ter emuná, tem que ter fé. Um monte de pais deixando os filhos enfrentar essa batalha. Você teria coragem de deixar o seu? Para conquistar a promessa. Está vendo como que a gente traz para a nossa realidade? Muda o contexto todo? Vai para lá, sabendo que toda hora que você está almoçando, você tem que correr para um bunker. Para se proteger. A todo momento. 3 anos que está dessa forma. Míssil sobre Israel. Você acha que é fácil viver essa fé? Se coloca no lugar dos judeus que lá estão, e não judeus também. Muitos dos 9 milhões de habitantes, 2 milhões são árabes, israelitas, que servem o exército, defendem a nação de Israel. É um país democrático. Coloca essa realidade para a nossa. Então, isso aqui acontece conosco, está no nosso ambiente de conforto, muitas das vezes a gente quer. Mas se deparar com a luta da vida, eu não quero citar aqui não, mas eu acho engraçado quando eu pego gente que não casa ou que é separado, que quer dar opinião no casamento. Opinião você pode até dar, né? Mas quer criticar uma pessoa que é casada. Cara, é muito fácil. É muito fácil você não estar dentro daquele contexto, você criticar aquele conceito. Porque você vivenciar uma pessoa que às vezes, ela dentro do trabalho, ela comete um erro. E você que não trabalha critica o cara. É muito fácil. É errado? É errado. Mas não é fácil. A gente trabalha no banco. Quantas vezes algumas coisas que a gente gostaria de não ter feito, a gente fez? É certo, é evidente que não, mas é muito fácil você expressar a sua opinião, você não está estando dentro daquela realidade. É o que os sábios dizem. O pecado e o orgulho e a autopreservação, é falar, deixa eu ficar aqui no meu mundo de conforto. A gente faz isso constantemente, meu amado. Constantemente. É muito fácil você criticar alguém que te pede ajuda o tempo todo, você não estando na realidade dele, e você estando na sua que é cômoda. E você fala, esse cara já está enchendo o saco, já dei de ser da cá esse mês, estou dando outro. Aí você fala, ele não trabalha. Aí você não sabe que o filho ela tem um, ou ele tem um. Eu tenho uma pessoa que faz isso constantemente comigo, com a Flávia, pede dinheiro todo mês. E a gente sempre dispõe. Tem hora que eu e a Flávia falamos, nossa, mas já está demais, né? Tem que dar. Aí vem o Lucas e dá aquelas mensagens que fala, ixi, tem que continuar, não dá para parar, não. Acontece. A pessoa tem um filho autista, o outro com outro problema. Aí você pergunta, por que não trabalha? Vai trabalhar, vai deixar o filho com quem? Vamos lá, meu amado. Mas assim, tá vendo que eu tento trazer para a nossa realidade, a gente se encaixa? A gente se encaixa muito fácil. Profanação do nome divino. Isso aqui, eu vou parar com vocês sobre esse tema um pouquinho mais à frente, tá? Hilu Hashem. Hilu quer dizer profanar o nome de Deus. Rambam, aqui sim, Rambam Maimonides. Este pecado é considerado particularmente grave porque resultou em profanação do nome de Deus entre as nações. Os povos vizinhos ouviram que Israel temia tomar posse da terra prometida por seu Deus, e isso traria descrédito ao poder divino. Então desonraram a Hashem, não confiaram na promessa e os outros zombaram de Deus. Não foi Deus que tirou vocês lá do Egito, os trouxe aqui do deserto para vocês o quê? Morrerem no deserto. Esse Deus não é um Deus confiável, não é um Deus de confiança, Ele não é fiel para vocês. Vocês vão morrer no deserto. E eu vou discorrer com vocês sobre esse tema de que Hilu Hashem, profanação do nome de Deus, e Kiddush Hashem, a santificação do nome de Deus. Nós vamos estudar isso aqui logo em seguida. Em resumo ali, em resumo, por que a ira de Deus foi tão grande? Porque o pecado foi duplo, contra Deus e contra a terra. Porque o impacto foi coletivo, induzir o povo ao desespero, resultando em uma noite de choro e rebeldia. Porque foi uma traição no limiar da realização da promessa. Eu te falei, estava prestes a entrar na promessa. Tardaram 40 anos na promessa. Não puderam entrar. Estavam prestes a entrar na terra e no momento de maior fé, falharam. Tudo que eles viveram lá nas 10 pragas do Egito, durante um ano, um ciclo de um ano, período que eles estavam ali, alguns meses já no deserto, chegou no momento de conquistar a bênção, falharam na prova final. Ficaram reprovados. Ao invés de tirar 7,
ou 6,9 para Deus arredondar, jogaram para 0. E não puderam seguir. Agora, deixa eu comentar com vocês ali, ó, esse conceito aqui, ó, Kiddush Hashem. Kiddush, a gente faz aqui, né? O que é o Kiddush? Santificação. Vem da palavra Kadosh. Então, Kiddush Hashem é a santificação do nome divino. Irmãos, esse princípio, Kiddush Hashem, e Hilu Hashem, a profanação do nome de Deus, está presente na Bíblia, tanto na Torá, quanto no profeta, quanto na Bíblia da Hadashah, o tempo todo. E a gente precisa aprender esse princípio. Precisa aprender. Olha lá. Kiddush Hashem, deixa eu só passar aqui. Kiddush Hashem, santificação do nome de Deus, é qualquer ação que exalte, honre e manifeste a grandeza de Deus no mundo, levando os outros a reconhecer a sua santidade e soberania, não sua, de Deus. Kiddush Hashem é qualquer ação que exalte, honre e manifeste a grandeza de Deus no mundo. Então, esse princípio, quando você está ali acendendo a sua vela de Shabat, você está ali fazendo um ato onde você está sendo abençoado. Não tem ninguém à sua volta, ou sua família. Embora você está santificando o nome de Deus, mas é um ato muito particular. O Kiddush Hashem está mais atrelado a você influenciar outros a reconhecer a grandeza de Deus. A reconhecer que Ele é grande, que Ele é justo, que Ele é fiel, pela sua atitude. O termo surge na Torá. E não profanareis o meu santo nome. Antes eu serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Levítico capítulo 22, verso 33. No Talmud, diz assim, ó, que o nome do céu seja amado através de ti. Que o nome do céu seja amado através de ti. Você lembra a oração de Yeshua? Como que ele começa a oração? Pai nosso, vai. Meus irmãos, vão lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Como? Olha, seja santificado o vosso nome, assim na terra como no céu. E essa responsabilidade está sobre quem? Sobre nós. Quando lá no início do livro de Gênesis, que significa Bereshit, Bereshit, a primeira letra da Torá é qual? Letra Bet. O que significa Bet? Casa. Casa. Bet significa casa. Os sábios dizem que Deus, quando estabeleceu a letra Bet como a primeira letra da Torá, da palavra divina, é para estabelecer que Deus deseja habitar com o homem, no seio da humanidade que Ele criou. E ao mesmo tempo que Deus constrói essa casa, Ele bota lá os seus habitantes. É como que nós fôssemos sócios de Deus nessa habitação divina. Deus tem a sua participação e nós temos a nossa. E para reconhecer a Deus neste mundo, nós precisamos, somos peças fundamentais disso. Como que se conhece Deus hoje? Pelo seu poder, pela sua magnitude, pela sua criação, mas também por nossa participação. O Eterno deu a Torá a quem? A Moisés. Moisés revelou e trouxe ao povo. O povo de Israel transmitiu isso à humanidade. A humanidade recebeu essa Torá. Perceba a participação do homem na construção divina. Aquilo que a gente conhece de Deus, o homem está presente. Nenhum animal me falou o nome de Deus. Nenhuma planta, nenhum vegetal expressou, embora expressa sim a criação de Deus, o seu poderio, o seu amor, como o Salmo 19 diz. Mas o que nós conhecemos de Deus é porque a ação humana também estava presente e Deus sabia disso. Porque Deus nos considera como seu sócio para que o seu nome seja santificado na terra. O que diz Yeshua lá em João 17? Que se nós estivermos unidos nele e ele está no Pai, o mundo conheceria que ele foi enviado. E que conheceria o nome de Hashem. João 17. Através das nossas ações, o nome de Deus é conhecido no mundo. Kiddush Hashem. Toda a verdade, ela tem uma oposição. A oposição de Kiddush Hashem é
Hilu Hashem, profanação do seu nome. Kiddush Hashem, como se cumpre? Quando uma pessoa age de forma ética, justa e piedosa, de maneira que inspire honra ao Deus de Israel. Quando se cumpre a mitzvah com devoção, especialmente em público, faz por amor. Em situações extremas, quando alguém entrega a sua vida para não violar os princípios fundamentais da fé. Morrer ao Kiddush Hashem. Ao Kiddush Hashem. Lembra da situação de Estevão, lá em Atos capítulo 7? Depois dá uma lida. Estevão ali sendo inquirido sobre a sua fé no Messias Yeshua, ele começa a descrever a sua fé. Ele não falou, a minha fé foi rompida e nasceu em Yeshua, não. Ele começa desde Abraão. Ele começa relatando ponto por ponto, passando sobre a história da nação de Israel até chegar na promessa do Mashiach. Quando finda, ele fala assim, os seus ouvidos estão endurecidos, não estão abertos para ouvir, o povo vai e começa a apedrejá-lo. Ele levanta seus olhos para o céu e declara e santifica o nome de Hashem. Isso é Kiddush Hashem. Você sabe o que ele jogou a veste? Suas vestes caíram aos pés de quem? Saul. Saul. Naquela época era Saul. Você vê que ele santificou. Eu imagino, né? Paulo deve ter olhado. Que fé é essa? Ao ponto desse homem adorar a Deus no momento da morte. Tem alguma coisa estranha nesse negócio aqui. Que ele não caiu aos pés de Paulo só à toa, não. Ele, no mínimo, andando no cavalo, ele já estava com seu tico-teco pensando ali, falando assim, o que está acontecendo aqui comigo? O que esse homem fez? O que aconteceu ali? Será que é certo o que eu fiz? Será que eu fiz a coisa certa em nome de Deus? Será que eu santifiquei? Aquele homem santificou o nome de Deus no momento da sua morte. Talvez ele deve ter dito assim, será que eu faria isso? Será que eu faria isso? Então aquilo foi aos pés dele, porque o que Estevão faz? Kiddush Hashem. Aquilo foi como uma semente no coração de Paulo. E eu acho que ele deve ter cavalgado até o momento que ele cai do cavalo, na visão que ele teve. Estou conjecturando aqui, tá? Não sei se Paulo se arrependeu ou se ficou introspectivo, mas não está à toa quando a Bíblia Hadashah diz que, aquele negócio, que as vestes de Estevão estavam aos pés dele. Hilu Hashem, profanação do nome divino. O que significa? Hilu Hashem ocorre quando uma pessoa, especialmente uma pessoa que conhece os princípios de Deus, age de modo que desonra ou rebaixa o nome de Deus aos olhos dos outros. Irmão, você já viu aquele monte de pastor aquela vez? Que estava recebendo a propina e estava agradecendo, juntaram ainda para orar. Aquilo foi para as mídias sociais. O que aquele povo, o que o povo ao olhar aquilo fala? Fala assim, que Deus é esse? Coloca sempre, que fé é essa que esses homens e mulheres seguem ao ponto de ser desonesto e ainda agradecer a Deus por essa desonestidade? Ou seja, o nome de Deus está sendo profanado pelas atitudes das pessoas. Não são poucas os momentos que a gente olha, pessoas que deveriam dar o exemplo, que dão o mau exemplo. E a gente olha e o nome de Deus está sendo o quê? Você é crente? Crente que nada, xingando desse jeito? Crente que nada, desonesto desse jeito? Crente que nada, me prometeu pagar 100, deu 50? Por que crente? Sempre o nome de Deus acima das nossas atitudes. Também se baseia na Torá, e não profanareis o meu santo nome. O Talmud Omar, na parte 86a, exemplifica, se alguém que estuda a Torá se comporta mal com os outros, o povo diz, ai deles que estudam a Torá, veja como se comportaram. Isso é Hilu Hashem. Irmãos, isso é tão verdadeiro. Nós somos filhos de quem? Nós somos filhos de quem? De Deus, do Pai. Você já viu como uma criança se comporta mal? Toda hora mal? O que a pessoa geralmente comenta? Os pais dessa criança não dão educação para ele, não. Os pais levam a culpa. Eu já tomei algumas. Os pais dessa criança não educam eles, não. E olha só, o que eu mais faço é educar meu filho. Às vezes eu acho que eu estou sendo severo até demais. É a mesma situação conosco. Hashem leva a culpa dos nossos erros. Não que ele está tomando essa culpa para ele. Mas se nós o declaramos como seus filhos, somos desonestos com os nossos empregados, com nossa esposa, com nossos filhos, com a nossa comunidade, com o nosso vizinho, o nome de Hashem está sendo profanado.
Yeshua nos ensinou a ser o exemplo que transforma, que leva a luz. E se nós fazemos o contrário, e existe o contrário, nós profanamos o nome de Deus e perdemos a chance de levar a mensagem de transformação. Então, se alguém que estuda a Torá se comporta mal com os outros, o povo diz, ai deles que estudam a Torá, veja como se comporta. Isso é Hilu Hashem. Seu pai não deu educação, não. É a mesma fala que a gente fala para um filho que toda hora está desobedecendo. Kiddush Hashem no cotidiano, agir com honestidade nos negócios, tratar todos com respeito e compaixão, ser exemplo de integridade e bondade. Irmão, você já viu que pessoas falam assim, ó, cara, eu nem te conheço, mas você transmite luz, você transmite paz, você transmite a presença de Deus. Isso é Kiddush Hashem. Nem te conheço, mas você transmite. E tem gente que é o oposto. Transmite raiva, transmite tumulto, confusão. Mesmo se conhecendo a palavra de Deus. Inimizade. Hilu Hashem no cotidiano, ser desonesto mesmo em coisas pequenas. Agir de modo que faça as pessoas dizerem, veja como são esses crentes. Veja como eles são, com desprezo. Na política eu fico com pena, são poucos, tem políticos bons ali que são crentes, tá? Mas tem alguns que dá vergonha de falar que é político. Mas tem bons, eu não sou daqueles que proíbe bons servos de Deus ir para a política, não. Eu só acho que precisa ter um ponto de equilíbrio. Se está na política, se entrega na política, não fica misturando uma coisa com a outra, fica um pouco bagunçado, né? Lidera a política, lidera a igreja e vira muito tumulto. Mas assim, eu acho que tem que ter bons servos de Deus na política, irmãos. A gente não precisa ter todo lugar, né? Todo ambiente. Até no sindicato. Abusar da Torá como ganho próprio poder. Eu falo sindicato, que às vezes sindicato tem um viés mais... Vamos lá. Abusar da Torá para ganho próprio poder. Agora, ó, Yeshua e o Kiddush Hashem. Você vê como esse princípio é tão verdadeiro. Vocês me dêem 5 minutos, eu já encerro. Tão verdadeiro e presente, que você vai ver que Yeshua ensina isso a todos os momentos. Só que com palavras diferentes, mas o princípio Kiddush Hashem está por trás. De exaltar o nome de Deus, santificar o nome de Deus. Olha o que ele diz, ó. Santificação do nome através das suas boas obras. Yeshua ensina que nossas ações devem levar a outros a reconhecer e a glorificar o Pai. Olha o que ele diz, ó. Presta atenção no conceito Kiddush Hashem e olhe agora o ensinamento. Olha o que ele diz. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está o quê? O que é glorificar o Pai? Kiddush Hashem, exaltar o nome de Deus, honrar, glorificar Ele pelas suas ações, pelas suas obras. Kiddush Hashem, o conceito está por trás. Por que eu estou falando isso? Os espias fizeram o contrário. Hilu Hashem, profanaram o nome de Deus. Levaram o povo a não confiar nas promessas divinas. Desanimaram o povo a seguir. O Kiddush Hashem motiva o povo a caminhar, a confiar em Deus, a crer nas suas promessas. Mesmo que esteja difícil, continue. Kiddush Hashem faz isso. Quando você está vendo alguém desanimado, passando por tribulação, e ele está passando aquilo para Deus formar o caráter dele, você chega lá e fala assim, não, você está passando isso porque você é um pecador. Seu topeto fala assim, então atira a primeira pedra, ô santão. Você não tem pecado, não, para que você venha distinguir que o irmão está passando por essa situação por causa do pecado. É uma fala que você desanima a pessoa a continuar. A pessoa está com uma doença terminal. Não, você está passando isso porque você não acredita em tal coisa. Eu já me deparei com gente assim, tá? A pessoa nos últimos dias chega lá no final, você está passando isso que você fez isso no passado. Irmãos, eu até acredito que tem servos de Deus que são levantados para esse tipo de ação. Mas vai pela boca de Deus, meu amado, porque se for pela sua, dá vontade lá no juízo final eu estar junto para dar um sabefe. Sério, porque nos últimos dias da vida, você chega sem ter a certeza que é uma palavra divina, com um homem que está, ou uma mulher que está prestes a morrer. Você, ao invés de levar uma palavra de conforto e de salvação, você vem falar que ela está naquela situação por causa do pecado dela. Aqui está o princípio puro do Kiddush Hashem, viver de forma que o nome de Deus seja honrado entre os homens por nosso comportamento.
Olha o outro ensinamento de Yeshua. Obediência e amor ao próximo como forma de glorificar a Deus. E Yeshua coloca o cumprimento dos mandamentos éticos e espirituais como forma de exaltar a Deus. Olha o que ele diz em João 15:8. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Deus é glorificado em nossos frutos, naquilo que nós plantamos, e a gente percebe isso florescer, e as pessoas vão se alimentar desses frutos, juntamente conosco. O fruto do amor, da justiça e da verdade é o que santifica o nome. E aqui para findar, disposição de dar a vida por Deus e pelos irmãos. Esse aqui é o conceito máximo de Kiddush Hashem. Kiddush Hashem tem etapas, tá? Não é etapas, né? Tem particularidades. Falei, você fazer uma boa obra, você fazer uma tzedakah diante das pessoas. Não para que você receba glória, mas, por que você faz isso? Eu faço isso por amor ao próximo. Porque Deus me ensinou esse princípio. Disposição de dar a vida por Deus e pelos irmãos. O conceito máximo de Kiddush Hashem na tradição judaica, morrer antes de violar a Torá, encontra o eco no próprio sacrifício de Deus. A gente celebra Hanukkah nos dias de hoje, porque tiveram homens que fizeram Kiddush Hashem. Quando estava o período helênico, grego, querendo dominar a terra de Israel e obrigando muitos judeus a sacrificarem porcos dentro do templo, a se afastarem da sua fé, tiveram homens que morreram em nome de Deus, Kiddush Hashem. Isso é tão verdade que até hoje o nome de Deus é santificado por eles. Celebramos Hanukkah por causa disso. Não é verdade? Kiddush Hashem. Por isso o Pai me ama. Encontra no próprio sacrifício de Yeshua. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. João 10:17. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. O martírio por fidelidade a Deus e por amor ao próximo é visto como um supremo Kiddush Hashem. E Yeshua viveu isso plenamente. E aqui, vamos ficar de pé rapidinho para a gente concluir. Eu só queria ler João 17, 1-4, que diz assim, olha o que diz Yeshua na sua oração de João, capítulo 17. Verso 1-4 ele fala, e Yeshua falou assim e levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que também o teu filho glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é essa, que te conheçam, a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Yeshua a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tenho consumado a obra que me deste a fazer. Olha o que Yeshua diz. Yeshua diz que ele glorificou o nome de Deus na terra, ao consumar a obra que Deus deu a ele a fazer. Esse conceito está presente em nossas vidas. Nós santificamos e glorificamos e exaltamos o nome de Deus quando nós concluímos a obra que Deus nos deu para fazer. Meu amado, se você não sabe qual a obra que Deus deu a você, é super importante que você saiba. Deus não te chamou aqui só para que você seja um gerente de uma instituição financeira. Deus não te chamou aqui que eu falo neste mundo, estou falando aqui na comunidade, não te chamou aqui para você ser só um militar, só um professor, só um empresário, só um engenheiro, só um gerente de banco, só um pai, só uma mãe. Faz parte das suas funções e das suas missões, mas tem uma maior do que essa, que você precisa identificar qual Deus te deu. E se você não cumprir com essa missão que Deus deu a você e concluí-la de forma perfeita, você pode falhar em algum aspecto em santificar o nome de Deus. Yeshua disse, está consumado porque eu fiz tudo que o Senhor me deu a fazer. Tudo que está na sua mão, que Deus te deu a fazer, e tem algo espiritual muito maior do que ser pai, do que ser empresário, do que ser um cidadão de bem, tem algo muito maior do que isso que eu e você precisamos saber. E a gente precisa desfrutar disso e viver isso de forma intensa, porque aí santificamos o nome de Deus. Então que as nossas ações brilhem
para que o nome de Deus seja exaltado sempre. Amém? Shabbat Shalom, que o Eterno os abençoe. Peço perdão por não poder dar atenção a vocês, o Rocha vai ter que sair rapidinho, mas eu sei que tem bons, amados irmãos aqui que vão abraçá-los, tá bom? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Yevareha Adonai Veishmereha, Yeha Adonai Panaveleha, Viruneca. Issa Adonai Panaveleha, Viasemeleha, Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e lhe dê Shabbat Shalom para todos, que o Eterno os abençoe.